Entrevista da semana. O repórter Diego Souza conversou com o juiz Fernando de Castro Faria sobre reforma política. Acompanhe. Juiz, em 2015 você escreveu um artigo sobre a reforma política e seus riscos. Queria saber se nesses 2 anos os riscos continuam os mesmos e o que mudou na sua visão. Os riscos permanecem, porque nós temos uma cultura aqui no Brasil já, quando se fala em reforma política, que a cada eleição vem esse tema da reforma política. Primeiro, como se ela fosse uma solução para todos os problemas e não vai ser. Isso depende de outros fatores também. Mas os riscos de se fazer uma reforma política às pressas é muito grande, porque os temas não são debatidos com maior cuidado. E há uma necessidade de se dar uma resposta à sociedade por parte da classe política que acaba sendo até mesmo pouco discutida qual será a profundidade dessa resposta e como que vai se dar isso. Então, os riscos permanecem, nós corremos o risco, por exemplo, de adotarmos um sistema eleitoral baseado no distritão, que é um sistema ruim. Nenhum doutrinador de ciência política ou do direito eleitoral defende esse modelo, pelo menos eu não conheço, porque ele personaliza as campanhas, ele torna as campanhas mais caras, ele impede a eleição daqueles grupos minoritários, porque são apenas os candidatos mais conhecidos que são os eleitos, porque esse sistema só leva em consideração o número total de votos dados a cada partido ou cada coligação. Um dos pontos importantes da reforma é a questão da reeleição e da duração do mandato, que prevê diversas alterações. Como o senhor enxerga esse assunto? Esse é um tema importante da reeleição, porque nós adotamos essa ideia de que haveria a possibilidade de reeleição para o Executivo, para o Parlamento sempre houve, mas ao que parece não deu muito certo aqui no Brasil, porque desde o primeiro dia do primeiro mandato, o prefeito, o governador ou o presidente já fica pensando na reeleição mais adiante. E esse é um problema grande. Talvez o período de 4 anos seja pequeno também para dar uma continuidade de políticas públicas. E o principal ponto é que o governante ele fica muito preocupado com a reeleição. E esse me parece que é o principal ponto pelo qual hoje a gente discute o fim da reeleição para os cargos de executivo e ampliação do mandato de cada um deles. Um outro ponto importante defendido pelo deputado federal Vicente Cândido, relator desse projeto, é a questão da data das eleições. O senhor acha que deve mudar mesmo? Ele quer coincidir, algumas propostas visam coincidir os mandatos de prefeito com os de parlamentares, enfim. E aí a gente não teria mais uma eleição a cada 2 anos. Lá no início, o objetivo qual que era de eleição a cada 2 anos? Era que uma determinada força política não ficasse no poder por 4 anos seguidos, porque ela ganharia, se um partido fosse hegemônico àquela altura, ele teria todos os cargos por 4 anos, o que seria muito tempo. E a eleição municipal, contrabalanceada com as demais, elas geram meio que um sistema de freios nisso. Então, há uma importância na eleição a cada 2 anos e o custo não seria, na minha opinião, o fator que deveria ser o fator preponderante. A democracia tem preço e esse é um preço de nós chamarmos o eleitorado a decidir a cada 2 anos, me parece que é um período razoável. Agora, há uma ideia de que nós devemos baratear as campanhas, baratear as eleições, mas isso não pode ser visto isoladamente. O fim das coligações partidárias também é um ponto levantado pelo projeto. O senhor concorda? Como o senhor vê o assunto? Se tem um ponto que me parece consenso quando se fala de reforma é o fim das coligações nas eleições proporcionais, porque elas geram aquela situação de partidos de aluguéis, partidos que se coligam a outros para oferecer o tempo que ela tem de televisão e para ter também depois um poder de barganha maior na questão dos cargos. Então, é um sistema que não funciona, que gera muito prejuízo aos próprios governantes depois para a formação das bases e outras questões, e me parece que esse é um ponto em que todos defendem o fim da coligação nas eleições proporcionais.
Porque as coligações, na verdade, elas acabam gerando obrigações para esse político no futuro, né? Exato. Mas o pior de tudo é que isso gera a formação, o incentivo à formação de partidos. Porque são partidos pequenos e cujo objetivo é lá na frente se coligar com alguém para o quê? Para quê? Para oferecer o seu tempo de televisão e para ter acesso também ao fundo partidário. Então, esse é um problema que nós devemos consertar. E aí também há uma ideia de cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, que o partido só poderia ter, um partido pequeno, só poderia ter acesso à televisão, ao tempo de televisão e de rádio, e também acesso ao fundo partidário, se ele tiver um determinado número de eleitos lá na Câmara dos Deputados. Se ele não conseguir um mínimo número de votos ou de eleitos, ele não teria acesso a esses recursos. Esse é um ponto interessante também que deve se discutir, apesar de o Supremo ter decidido há algum tempo atrás que era livre a formação dos partidos desde que observadas as regras atuais. Mas esse é um ponto também que merece bastante atenção na reforma. Eu defendo, sim, uma cláusula de desempenho para que os partidos possam ter acesso a esses recursos. O problema do número de partidos em si não é grave. Os americanos têm dezenas e dezenas de partidos. Nós sabemos de 2. Então, esse não é o problema, ter muitos partidos. O problema é ter muitos partidos com acesso, todos, à televisão, ao rádio e ao recurso do fundo partidário, o que acaba virando meio que um comércio político partidário depois. Acaba virando, então, uma indústria secundária, né? Exato, porque há um interesse, ainda que não expressamente dito, no acesso aos recursos do fundo partidário e também de televisão e rádio, de tempo. O senhor acompanha esse assunto de perto há muito tempo. Eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são as soluções e as alterações que seriam necessárias? Bom, primeiro é necessária uma maior participação das pessoas. Eu tenho uma certa preocupação com esse discurso de que tudo na política é algo ruim. E não é, isso acaba afastando as pessoas. Eu não gosto disso, eu acho que tudo isso é ruim, então eu acabo me afastando. E quando eu me afasto da fiscalização, fica pior ainda. E simplesmente repetir esse senso comum de que nada presta, nada de lá é bom e tal, isso prejudica a nossa própria possibilidade de participação. Quem que acompanha hoje a sessão da Câmara de Vereadores, ou aqui na Assembleia, ou na Câmara dos Deputados, a gente repete muito o discurso de que eu sou contra tudo que está aí e tal, mas a gente impede a nossa própria participação. Então, primeiro, é preciso atenção a isso. Nós precisamos participar mais, não apenas repetir o discurso de que está tudo ruim, nada vai melhorar e nada tem solução. Nós temos hoje um baixíssimo grau de confiabilidade nas instituições políticas, o que é grave. Nos partidos políticos, cerca de 5% apenas da população confiam nos partidos políticos, o que é um número inferior ao número de filiados. Isso traz um dado interessante, que nem mesmo muitos dos filiados confiam nos partidos aos quais estão filiados. Então, esse é um discurso bastante perigoso. E nós precisamos também, e aí os políticos têm feito por merecer uma boa parte dessa crítica, nós precisamos de mais compromisso com a coisa pública. E o modelo de financiamento, hoje, até então adotado, de empresas, é um modelo que favoreceu os problemas que nós tivemos, de mistura de dinheiro com política. Isso não é nada bom. Então, agora, não há mais a possibilidade de doação por parte de pessoa jurídica, a empresa não pode mais doar para a campanha, mas isso já foi proibido lá no passado também. A CPI. Algumas pessoas defendem maior controle, maior transparência, que as empresas poderiam também doar, mas que deveria haver uma maior transparência. Enfim, são modelos ainda em aberto. O Brasil não encontrou, nos últimos anos, uma saída ideal para esse problema. Basta ver que desde 89 para cá, todos os eleitos ao cargo de presidente e todos os derrotados tiveram problemas na sua campanha em relação ao financiamento. Problemas, eu digo, de processos judiciais e tal.
à exceção do Itamar Franco, que era vice na época, exatamente do Fernando Collor, e que acabou sumindo. Mas, enfim, à exceção dele, todos os outros tiveram problema. Então, esse modelo de financiamento não deu certo. Não deu certo. Agora, qual nós vamos adotar? A ideia poderia ser, talvez, um modelo misto, em que uma parte dos recursos seja pública, essa parte, e a outra parte vinda de pessoas, uma doação de empresas, de pessoas físicas, mas com um limite de doação, porque não adianta estabelecer 10% do que a pessoa ganhou no ano passado, porque um empresário, para quem ganha um salário mínimo, a diferença é muito grande. Então, um limite nominal, um teto nominal de gastos e, claro, uma definição de controles também, em tempo real, de contas abertas e tal. Há o senso comum de que a internet tem aproximado a sociedade do cenário político brasileiro. Como você vê isso? Se eu não me engano, até o Fernando Henrique Cardoso falou, hoje a democracia é diferente porque as pessoas estão com um mundo de informações ali na palma da mão, no celular. Há muita informação de baixa qualidade, isso é verdade. Favorece, por outro lado, a difusão das informações. Hoje o político tem muito mais cuidado com qualquer medida, porque ele sabe que a informação pode ser disseminada muito rapidamente pelas redes sociais, mas a gente pode usar essa ferramenta que é muito poderosa para maior participação mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado com a qualidade da informação que é divulgada. Eu vejo muitas pessoas compartilhando textos antigos, textos sem fonte confiável e textos que muitas vezes só propagam falácias, mitos e situações que não são verdadeiras. Nós tivemos, da Constituição para cá, 2 únicas oportunidades em que o povo foi chamado nessas consultas populares de plebiscito, um sobre o sistema de governo, uma situação de revisão da Constituição que nós tivemos em 1993, 5 anos após a Constituição, e depois o referendo das armas, sobre o comércio ou não, enfim. E nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, em uma determinada eleição, além de escolher os seus representantes, enfim, os delegados e tal, os americanos foram chamados a resolver 14 outros temas, inclusive sobre o valor da aposentadoria daquele que veio lá da guerra, que estava na reserva e tal. Então, o povo precisa participar mais e o governo precisa também os governos, os parlamentares, precisam dar mais possibilidade de o povo ser ouvido sobre aquilo que ele pode opinar. Essas são temas importantes. Por isso que eu falo que a reforma política deve ser mais discutida. E por que não, talvez, fazer uma consulta popular de como deve ser esse modelo sem pressa? Sem pressa. O problema é a pressa. A pressa pode nos trazer o pior dos sistemas eleitorais que nós conhecemos, que é o distritão, porque ele não ajuda em nada a representação da minoria, a proporcionalidade, ele vai tornar as campanhas mais caras e vai personalizar a política, o que não é algo bom. A política é feita de ideias e não de pessoas, simplesmente.